Salve, salve investidores! Hoje vamos falar da minha carteira de investimentos e a gente vai focar aqui em fundos imobiliários, né? Hoje eu tenho 32,2% da minha carteira em fundos imobiliários, né? Tem um total investido de R$ 21.667,49, né? Então, quanto eu estou recebendo com esse valor aqui investido em fundos imobiliários? Vamos ver tudo isso aqui nesse vídeo, tá bom? E vamos ver se valeu a pena, né? Se está valendo a pena investir em fundos imobiliários, tá bom? Aqui, né, esses são os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira de investimentos, né? E como a gente quer fazer uma análise mais profunda aqui nos fundos imobiliários, né? Eu peguei todas essas informações e joguei para uma planilha de Excel. Então, vamos analisar aqui todos os meus fundos imobiliários e vamos ver os rendimentos de cada um, né? Quanto estou recebendo e quanto eu investi. Vamos começar aqui pelo LVBI11. É um fundo de logística de muita qualidade, tem ótimos imóveis. A cotação atual desse fundo está em R$ 118,80 e olha, o meu preço médio está em R$ 107,99, né? Isso significa dizer que eu estou com um rendimento muito bom, né? Um rendimento de 10%, que seria o preço médio, né? Eu comprei essas 21 cotas desse fundo imobiliário a um preço médio, né? De R$ 107,99. Enquanto a gente compara com a cotação atual, daí vem o rendimento, tá bom? Isso aqui é patrimônio, tá? Eu estou com um rendimento muito bom. Mas eu realizei esse lucro aqui de 10%? Não, pessoal. Eu só realizo esse lucro aqui se eu vender as minhas cotas agora, ok? E olha só, né? Esse fundo vem pagando 79 centavos por cada cota todos os meses, né? Então, se eu pegar aqui, ó, 21 cotas que eu tenho e multiplicar por 79 centavos, eu estou recebendo aí no mês, né, R$ 16,59, tá bom? É o que o fundo está me pagando todos os meses, tá ok? E aqui, pessoal, tá o valor que eu realmente tirei do meu bolso para comprar essas 21 cotas, tá? É o valor aqui do meu preço médio vezes quantas cotas eu tenho, tá? Então, esse valor aqui, efetivamente, foi o valor que eu tirei do meu bolso para comprar o LVBI11. Passando aqui para o RPR11, que é um fundo de papel, né? Ele investe em dívidas do setor imobiliários, né? Investe em CRI, são certificados de recebíveis imobiliários. Eu estou com uma desvalorização aqui de 8,25% nesse fundo imobiliário. É um fundo high yield, pessoal. O que seria isso, né? É um fundo mais arriscado. Ele paga bem, né? Ele está pagando aí cerca de R$ 1,17 por cada cota, né? Eu tenho 19 cotas dele, né? Se eu multiplicar por R$ 1,17, eu estou recebendo todos os meses R$ 22,23 desse fundo imobiliário. E é um high yield raiz, né? Vamos dizer assim. E por que ele é um high yield raiz, pessoal? Se eu abrir aqui, por exemplo, né, todos os CRIs que tem na carteira do RPR11, vocês vão ver que os CRIs são IPCA mais 16%, IPCA mais 14%. É um juros absurdo, né, que esse fundo recebe todos os meses do seu CRI. Isso acaba sendo perigoso, né, pessoal, para quem está devendo, né, porque é um juros muito alto. Fora isso, né, você pode notar que ele tem poucos CRIs na sua carteira de investimentos, né, comparado a outros fundos imobiliários aí mais seguros, né? E olha só esse CRI aqui, por exemplo, pessoal, 8,8% da carteira, né? É uma concentração muito grande. Se esse CRI aqui der algum problema, a empresa parar de pagar, cerca de 8,8% da carteira está concentrada aqui nesse CRI. Por isso que o RPR11 é um fundo high yield, é um fundo mais arriscado. Passando aqui para baixo, pessoal, eu também tenho o XPML11, que é um fundo de shopping, né? Um fundo da XP, shoppings aí de alto padrão, tá bom? Eu comprei ele um tempo atrás, então eu paguei um preço muito bacana, R$ 99,47, também o preço médio, com uma rentabilidade aí também muito boa, né? 11,89%, eu tenho 21 cotas desse fundo imobiliário, então estou recebendo aqui R$ 17,85 todos os meses. Passando aqui para o XPLG11, é um outro fundo aí com a gestão da XP, é um fundo de logística, também tem imóveis de muito boa qualidade, paguei um preço muito bacana, né? R$ 96,31, fundo que está me dando a melhor rentabilidade, né, a nível de patrimônio, 16,68%, eu estou recebendo aí R$ 20,28. O MXRF11, ele já é um fundo mais híbrido, né? Porque ele tem CRI na sua carteira, mas também tem outros fundos imobiliários, tá bom? A maioria dos fundos imobiliários da carteira do MXRF11, a gente não conhece muito bem porque são fundos que são oferecidos a investidores qualificados, né? Aqueles investidores que têm mais de R$ 1 milhão na conta. É um fundo que se valorizou muito, né? 13% de valorização. Eu recebo aí R$ 14,85
centavos todos os meses do MXRF11, né? Se valorizou muito, né? O P sobre VP aqui de 1,09, né? Não aconselho comprar um fundo imobiliário de papel se ele tiver com P sobre VP acima de 1, tá bom, pessoal? É o Vino11, que é um fundo de lajes corporativas, né? Escritórios comerciais. É um fundo que ele fez um desdobramento, né? Ele caiu aqui para base 10. Hoje ele está custando R$ 8,67. Eu estou com um rendimento negativo, né? 11,53%, mas eu investi pouco nesse fundo, né? R$ 686, né? Eu recebo aí R$ 4,20. Eu tenho analisado frequentemente os relatórios desse fundo imobiliário e ele está me preocupando bastante. Eu vou abrir aqui o relatório, né? Para a gente dar uma olhada junto e vocês entenderem do que eu estou falando. O fundo ele investiu em um imóvel, né, da Globo, ocupa aí 38% de todo o seu portfólio, né, que já é um risco, né, porque o fundo ele teve que se alavancar bastante para poder fazer a aquisição desse imóvel. Quando a gente olha aqui, por exemplo, pessoal, a gente vê que o fundo ele tem em caixa hoje, né, 33,6 milhões. Seria até um caixa bem interessante, né, bem robusto, mas você vê que o fundo ele se alavancou aqui, né, ele emitiu um CRI, a CDI mais 3,5%, 27,902 milhões. Então, na verdade, né, o fundo ele se alavancou para poder colocar o dinheiro no caixa, né? De setembro a dezembro de 2023, o fundo teria que pagar cerca aí de 13,5 milhões de reais, né? E o fundo não tinha essa grana para pagar, pessoal. Então, o fundo teve que se alavancar mais um pouquinho, colocar dinheiro em caixa para fazer essa amortização. Se pegar, por exemplo, 33,6 milhões, né, e tirar aqui 27,902 milhões, né, daria 6 milhões, né, que o fundo teria em caixa. Então, esses 6 milhões ele não seria suficiente para fazer essa amortização. Né? Em 2024, o fundo vai ter que amortizar aqui, ó, 44,3 milhões. Né? Então, quando a gente olha para o caixa dele, a gente já vê que o fundo não tem dinheiro. Então, o fundo ele vai precisar ou emitir mais dívida, né, se alavancar mais ainda, ou vender imóveis, ou fazer subscrições. Né? Uma coisa para a gente ver mais para frente, o que vai acontecer, mas os gestores se perderam um pouco na compra desse imóvel da Globo. Ter o CPTS11, né? É um fundo de papel, também foi um fundo que fez desdobramento, tá? Caiu aqui para base 10, uma rentabilidade negativa aqui em menos 1,49%. E eu estou recebendo R$ 32,80 desse fundo imobiliário. Aí temos o KNSC11, que é um fundo de papel, um fundo da Quineia, né? Uma novidade aí na minha carteira de investimentos. Eu botei esse fundo há pouco tempo. Eu estou com um rendimento negativo aqui também de 3,25%. Eu comprei 18 cotas desse fundo imobiliário, né? Então já vou receber aí R$ 13,50 desse fundo imobiliário. E para finalizar, pessoal, eu tenho aqui o HGLG, que para mim é um dos melhores fundos de logística, né? Um rendimento também negativo de 1,01. É a minha maior posição. Eu recebo todos os meses R$ 34,10 do HGLG. A cota do fundo tem caído um pouquinho porque a gente tem uma questão importante aí pela frente, né? A Credit Suisse foi vendida para UBS e a UBS está querendo vender a divisão da Credit Suisse que administra os fundos imobiliários aqui no Brasil, né? A Credit Suisse Hedging Grifo administra não só o HGLG, mas como 8 fundos, né? Então o mercado está nessa expectativa aí, para todo mundo ficar nessa dúvida, né? Será que vão manter a equipe, né, que administra esses fundos imobiliários? Eu investi, né? Tirei do meu bolso R$ 21.003,29, né? Entre rendimentos negativos, né? Rendimentos positivos. Hoje, né, a gente está com um patrimônio de R$ 21.667, né? Como a gente viu lá no início do vídeo. Se a gente fizer uma continha aqui básica, né? Pegar o valor do rendimento atual e diminuir pelo que realmente eu investi, tirei do meu bolso, eu ainda estou no lucro aqui em relação a patrimônio, né? De R$ 663,71. E eu estou recebendo aqui por mês, né? R$ 176,40, né? Em dividendos, né? Se a gente fizer uma proporção aqui simples, quanto eu investi, por quanto eu estou recebendo dividendos, dá mais ou menos aqui 0,84% no mês em dividendos, né? Eu acredito que seja um bom rendimento, lembrando que não tem desconto de imposto de renda, né? Esse 0,84, por exemplo, pessoal, se eu multiplicar por 12, né, eu vou ter um rendimento aí de mais ou menos 10% no ano, né? Livre de imposto de renda. Eu acredito que tá bem legal esse rendimento aqui dos fundos imobiliários, tá bom? E aí, pessoal, eu fiz um gráfico aqui, né, pra gente ver os rendimentos dos fundos imobiliários, né, de cada fundo que eu tenho, o rendimento por mês, né, e o rendimento por ano. É o quanto eu realmente tirei do meu bolso para o quanto o fundo imobiliário está me dando em dividendos por mês. Os fundos que estão rendendo mais na minha carteira, o destaque aí, né, o RPR11, já era de se esperar, né, ser um fundo high yield. O XPML11 também está com um ótimo rendimento.
O MXRF11, né, nem se fala, e o CPTS11, são os fundos aí destaque da minha carteira de investimento, rendendo muito bem, né? E o destaque negativo é o Vino, né? Tá com todos esses problemas que a gente já viu e também tá rendendo pouco, tá bom, pessoal? O que eu tenho para falar dos fundos imobiliários, né? A nível de patrimônio, realmente os fundos imobiliários, eles têm um pouco mais de dificuldade, né, para se valorizarem, mas em relação a dividendos, né, que é a grande proposta dos fundos imobiliários, pessoal, vale muito a pena. Meu vídeo vai ficando por aqui, desejo a todos bons investimentos e fui!